remédio mais poderoso para nunca. Depender de ninguém na velhice não está na farmácia. E você tem ele agora mesmo. Não custa R$1, não vem em cápsula, não tem rótulo bonito, mas é o que separa quem envelhece com autonomia, de quem passa os últimos anos da vida esperando ajuda para levantar da cama. A maioria ignora, a maioria paga o preço, mas os poucos que aplicam vivem fortes, lúcidos, livres. Hoje você vai descobrir o que é, e por que começar agora pode mudar o final da sua história. O que ninguém te conta sobre o verdadeiro segredo da longevidade com autonomia, envelhecer com dignidade, com lucidez, com liberdade. Parece um sonho distante para a maioria, mas não deveria ser. A imagem mais comum que vemos da velhice é triste. É a da cama, do andador, da pessoa que já não levanta sozinha, que depende de alguém para tomar banho, para lembrar o que ia dizer, para segurar a xícara, o garfo, a vida. Aos poucos, o que era independência vira cuidado constante. E o que era um corpo vira um fardo. Mas e se eu te dissesse que isso não é natural? Não. Você não está fadado a se apagar. Não. Você não precisa aceitar a dependência como parte do processo. Não. Você não precisa se conformar com o que os outros chamam de idade chegando. Porque o verdadeiro segredo da autonomia não está nos remédios. Está em você. O corpo não falha de um dia para o outro. Ele desiste aos poucos. Ele te dá sinais, mas você ignora. Quando acorda com a perna dormente e diz, isso é normal? Quando esquece onde guardou a chave e brinca, tô ficando velho mesmo. Quando para de subir escada, de cozinhar, de sair de casa, e se convence que é por comodidade, quando na verdade é medo. Medo de perceber que está perdendo força. Mas o que ninguém te conta é que isso pode ser revertido. Você pode recuperar a firmeza dos seus passos. Pode fazer sua mente voltar a funcionar com clareza. Pode ter autonomia mesmo depois dos 70, dos 80, dos 90. Mas não com um comprimido, com uma escolha. A escolha diária de cuidar da sua independência, porque a autonomia não se conquista quando já se perdeu. Ela se constrói agora, nos pequenos hábitos. Quando você decide caminhar um pouco mais, mesmo que devagar. Quando troca o pão branco ultraprocessado por uma fruta, uma raiz, algo real. Quando começa a alongar seus ombros de manhã. Quando aprende algo novo. Quando estimula sua memória com leitura, com conversa, com desafios. Esses são os verdadeiros remédios que mantêm o corpo ativo e a mente desperta. O problema é que ninguém te oferece isso. Te oferecem remédio, te oferecem cadeira de rodas, te oferecem aposentadoria, mas não te oferecem a verdade. E a verdade é esta: você só vai depender de alguém amanhã, se abandonar a si mesmo hoje, se não cuidar da sua força, da sua flexibilidade, do seu raciocínio, da sua respiração, se deixar que o medo de envelhecer seja maior que a vontade de viver. E sabe o que é mais poderoso nisso tudo? É que o remédio para tudo isso não custa R$1. Não precisa de farmácia, não precisa de consulta cara. Está nas suas mãos, nos seus pés, na sua mente, no que você come, no que você pensa, no que você repete todos os dias. A autonomia é a liberdade mais preciosa, e você não pode abrir mão dela, porque depender de alguém para existir não é viver, é sobreviver. E se você ainda pode andar sozinho, pensar com clareza, preparar sua comida, tomar banho com suas próprias mãos, então você tem algo mais valioso que qualquer remédio: tempo. Tempo para começar, tempo para fortalecer, tempo para mudar o rumo da sua história. Não aceite menos do que a sua liberdade. Envelhecer com autonomia é possível, mas só para quem começa antes de precisar. Porque alguns envelhecem dependentes e outros seguem fortes, lúcidos e ativos até os 90, 100 anos ou mais. Algumas cenas nos marcam de um jeito estranho, como ver um senhor de 92 anos andando com as próprias pernas, subindo escadas devagar, mas com firmeza, fazendo as compras do dia, contando histórias com os olhos cheios de brilho e a fala cheia de memória. E então, no mesmo dia, você vê outro, mais novo, em silêncio,
sem conseguir se levantar sozinho da cadeira, com os olhos baixos, apagados, esperando alguém lhe dar o próximo passo. A diferença entre essas duas imagens não é apenas a idade, é o estilo de vida. É a história que cada um escolheu escrever com o próprio corpo ao longo dos anos. E o mais cruel é que ninguém te ensina isso. Você cresce acreditando que envelhecer é virar sombra, que a dependência é um destino natural. Mas não é. A decadência física e mental não é um castigo. É o resultado de pequenas desistências diárias. O corpo não envelhece de uma vez. Ele vai apagando aos poucos. Toda vez que você diz, estou cansado. Toda vez que troca a caminhada pelo sofá. Toda vez que se alimenta com o que é mais fácil e não com o que nutre. Toda vez que diz, minha cabeça não é mais a mesma e desiste de aprender. Essas desistências pequenas são traiçoeiras, porque elas não machucam na hora, mas cobram um preço alto lá na frente. É o preço de não levantar da cama sozinho, de não lembrar onde mora, de não saber mais quem é, de ser obrigado a depender de alguém para viver. Mas existe um outro caminho, e ele não exige dinheiro, exige atitude, porque os que chegam fortes aos 90, lúcidos aos 95, ativos aos 100, não são super-humanos. São pessoas que decidiram continuar vivas. Eles respeitam o tempo, sim, mas não se escondem atrás da idade. Eles sentem dor, sim, mas não se entregam à inércia. Esses homens e mulheres não esperam perder para começar a cuidar. Eles fazem escolhas simples todos os dias. Mantêm o corpo em movimento, mesmo quando o corpo reclama. Alimentam-se com o que a terra dá, não com o que a indústria empacota. Dormem cedo, tomam sol, respiram fundo, pensam, leem, anotam, conversam, riem. Têm motivo para levantar da cama. Têm vida, têm presença. Eles descobriram o que quase ninguém percebe. Não é a idade que nos rouba a liberdade, é o abandono silencioso de nós mesmos. E o que acontece com quem não descobre isso a tempo? Aos poucos, o corpo começa a pedir ajuda, mas você não escuta. Ele pede mais água, mais fibra, mais alongamento, mas você responde com pílulas. Ele pede descanso de qualidade, mas você entrega só sono leve, quebrado, maltratado. Ele pede atenção, mas você só percebe quando já não consegue andar, nem lembrar. Aí, você se torna refém daquilo que poderia ter prevenido. E começa a frase mais triste da velhice. Se eu soubesse disso antes. Mas agora você sabe. E ainda pode mudar. Você pode escolher começar devagar. Você pode voltar a movimentar o corpo, mesmo com limitações. Pode se alimentar de verdade. Pode reconstruir sua força, sua clareza, sua dignidade. Não é tarde. É o tempo certo. A velhice não é a fase do fim. Ela pode ser a fase mais livre de todas, se você tiver saúde para aproveitá-la. E essa saúde não vem de milagres. Vem de escolhas pequenas e diárias. Vem de respeitar o corpo. Vem de não desistir da mente. Vem de manter viva a chama que só apaga, se você deixar. O erro silencioso que te enfraquece por dentro e acelera o processo de fragilidade. A maior parte das pessoas acredita que o envelhecimento traz, por natureza, fraqueza, cansaço, perda de autonomia. E por acreditar nisso, aceitam. Aceitam parar. Aceitam desacelerar. Aceitam deixar o corpo se calar, mesmo quando ele ainda grita por movimento. Mas a verdade, que ninguém te conta, é essa. O corpo não enfraquece porque envelhece. Ele enfraquece porque você para de usá-lo. Esse é o erro mais perigoso da terceira idade. Acomodar-se. Achar que repouso é cuidado. Acreditar que repouso demais é prevenção, quando na verdade é abandono. A perda de força começa em silêncio, mas os danos são profundos. Você não percebe no começo, só sente um leve desequilíbrio, um tropeço que parece bobo, uma força que falta na hora de carregar as sacolas, uma escada que você evita, uma dorzinha no joelho que te faz sentar antes. Mas dentro do seu corpo, algo sério está acontecendo. Você está perdendo massa muscular, e com ela vai embora muito mais do que força. Vai embora sua estabilidade, vai embora sua postura, vai embora sua autonomia, vai embora sua confiança em si mesmo. E com isso,
vem o medo de cair, o medo de precisar dos outros, o medo de não conseguir mais voltar. A fragilidade se instala quando você normaliza a limitação. Você começa a pedir ajuda para o que antes fazia sozinho. Começa a sentar mais, ficar mais tempo parado, dormir mais e se mover menos. Troca escadas por elevador, caminhadas por televisão, alimentos de verdade por pacotes prontos e fáceis. E cada uma dessas decisões alimenta o processo de enfraquecimento, silencioso, progressivo, destrutivo. Aos poucos, você para de viver e começa apenas a ser cuidado. Mas esse não é o caminho natural da vida. Esse é o caminho de quem foi enganado, de quem não recebeu as orientações certas na hora certa. Seu corpo tem uma capacidade incrível de recuperação, mesmo após os 60, 70, 80 anos. A boa notícia é, você não precisa aceitar isso como destino. A força pode voltar, a autonomia pode ser reconstruída, a estabilidade pode ser resgatada. Como? Com constância, com nutrição adequada, com movimentos certos, com estímulos pequenos, mas diários. Não é sobre voltar a correr maratonas, é sobre levantar com firmeza, caminhar com segurança, segurar um copo sem tremer, pegar algo no chão sem medo de cair. É sobre reconquistar sua presença no próprio corpo. O maior erro é achar que cuidar da saúde é algo opcional na terceira idade. Na verdade, é urgente. Cada dia sem movimento acelera o processo de dependência. Cada semana sem força aumenta o risco de queda. Cada mês com alimentação errada destrói músculos por dentro, mesmo que você não veja. Mas a cada pequeno passo, dado com consciência, você reconstrói força, confiança, clareza mental, postura, liberdade. Porque quem fortalece o corpo, protege também a mente. E quem protege a mente, envelhece com dignidade. O protocolo diário, simples e gratuito, que fortalece seu corpo, sua mente e sua independência. Você não precisa de milagres, não precisa de fórmulas mágicas, suplementos caros ou equipamentos de academia. Você precisa de uma decisão que se renova todas as manhãs. Hoje, eu escolho não me entregar. O corpo da terceira idade não é fraco. Ele só está esperando os estímulos certos para acordar. E quando você oferece isso todos os dias, algo mágico acontece. A força volta, a lucidez se acende, a vitalidade se reconstrói. É um protocolo simples, mas que muda tudo. Etapa 1. Acordar com consciência. O corpo precisa ser reconectado. Nada de pular da cama com pressa. Seu corpo envelheceu, mas ele continua sendo seu templo. Abra os olhos devagar. Sente-se na cama, respire fundo. Alongue os braços acima da cabeça. Gire o pescoço suavemente. Estique as pernas. Flexione os tornozelos. Abra e feche as mãos. Isso ativa sua circulação, lubrifica suas articulações e acorda sua consciência corporal. Não é só físico, é emocional. Você está dizendo para si mesmo: eu estou aqui, presente, vivo, no comando. Etapa 2. Movimento leve, mas diário. O segredo da força que não some. Você não precisa correr, mas precisa se mover, todos os dias. O corpo é como um motor. Se não gira, enferruja. E a ferrugem da terceira idade se chama sarcopênia, a perda de massa magra, a perda de autonomia. Faça isso ao acordar ou até mesmo antes do banho. Sente e levante da cadeira 10 vezes. Suba e desça um degrau com apoio. Elevação de braços e joelhos. Rotação de ombros, quadris e tornozelos. Alongamento suave de pernas e coluna. Se puder, caminhe por 10 minutos no quintal, na calçada, no corredor. Todo músculo que você ativa hoje é um passo a menos na direção da dependência amanhã. Etapa 3. O café da manhã como remédio natural. Você não precisa de estimulantes. Você precisa de combustível certo. Comece o dia com proteína, ovo, iogurte natural, queijo branco, fibra, aveia, mamão, chia, linhaça, boa gordura, abacate, azeite, castanhas. Evite açúcar refinado, pão branco, margarina. Eles inflamam, provocam picos de glicose e geram cansaço ainda pela manhã. O que você come nas primeiras horas do dia define sua energia,
sua clareza mental e até seu humor. Não é só café, é informação que entra no seu corpo, e você escolhe se essa informação vai te fortalecer ou te adoecer. Etapa 4. Estímulo cerebral. Pense, sinta, exercite sua mente. Seu cérebro não precisa descansar por causa da idade. Ele precisa de desafio. O que não se usa, o cérebro apaga. Mas o que se desafia, ele regenera. Leia um trecho de um livro, assista a um vídeo com conteúdo novo, escreva algo à mão, converse com profundidade, responda perguntas difíceis, aprenda algo todos os dias, mesmo que pequeno. Cada novo estímulo cerebral é como um tijolo reconstruindo sua lucidez. E quando a mente está viva, até o corpo responde melhor. Você se move com mais coragem, mais precisão, mais entusiasmo. Etapa 5. Hidratação, luz e contato com a vida. Você não precisa de cápsulas, precisa de água e sol. Beba pelo menos 6 a 8 copos por dia. Comece o dia com um copo grande em jejum. Leve uma garrafinha consigo e não espere sentir sede. E tome sol todos os dias, 10 a 15 minutos, braços ou pernas expostos. Antes das 10 horas da manhã ou depois das 16 horas. Isso regula seus hormônios, fortalece os ossos, ativa a imunidade e melhora o sono. Se puder, vá até uma planta. Toque a terra. Observe o céu. O contato com o mundo vivo acende algo dentro de você. É impossível envelhecer com ânimo. Dentro de uma caverna escura. Etapa 6. Preparar-se para dormir como quem prepara um solo fértil. O sono é o momento em que o corpo regenera o que o dia destruiu. Mas para ele funcionar, você precisa ajudar. Jante leve e até 2 horas antes de deitar. Evite telas intensas à noite. Diminua a luz da casa a partir das 20 horas. Respire fundo por 3 minutos antes de deitar. Alongue braços, pernas, pescoço. E agradeça o dia, mesmo que tenha sido difícil. O sono profundo reconstrói músculos, limpa toxinas do cérebro, regula o metabolismo, estabiliza emoções. Quem dorme mal, envelhece mais rápido. Quem dorme bem, rejuvenesce. Esse protocolo é simples, mas a sua repetição muda destinos. Não adianta fazer uma vez e esperar milagres, mas também não precisa ser perfeito, precisa ser constante. Com o tempo, você vai notar mais energia pela manhã, menos medo de andar, mais firmeza nas pernas, mais clareza nos pensamentos, mais confiança nas suas decisões, menos cansaço, menos esquecimento, menos dor. Esse é o preço da autonomia, e ele pode ser pago com escolhas pequenas, todos os dias. E como começar hoje? Mesmo que você ache que já é tarde demais, você pode ter passado a vida inteira cuidando dos outros, trabalhando demais, dormindo de menos, deixando a sua saúde para depois, deixando seu corpo em último lugar na lista de prioridades. Agora, talvez você olhe no espelho e pense: será que ainda dá tempo? Será que consigo recuperar o que perdi? Será que faz diferença começar agora? A resposta é clara, direta e urgente. Sim, ainda dá tempo. O corpo humano tem uma inteligência natural que não desaparece com a idade. Ele responde a estímulo. Ele se reconstrói em silêncio. Ele agradece quando você volta para ele. Mas ele precisa de uma coisa: constância. Você não precisa começar com intensidade. Precisa começar com intenção. Não precisa mudar tudo de uma vez. Não precisa virar atleta. Não precisa ser perfeito. Não precisa nem mesmo acreditar 100% no começo. Precisa apenas dizer: hoje eu começo. E começar com o que é possível. Levantar e sentar da cadeira por 2 minutos. Comer um ovo no café da manhã. Trocar o pão branco por batata doce. Alongar-se por 3 minutos ao acordar. Beber mais água. Tomar sol por 10 minutos. Respirar profundamente antes de dormir. Pequenos atos, feitos todos os dias, com presença, com gentileza, com propósito. Porque não é tarde demais. Tarde é nunca começar. Aos 50, aos 60, aos 70, aos 80 ou mais, o seu corpo ainda está aqui. Ele ainda tem vida, ainda tem energia guardada, ainda tem força escondida. Você só precisa ativar. E a boa notícia é: você não está sozinho nessa.
Milhares de pessoas estão redescobrindo sua vitalidade depois dos 60, recuperando mobilidade, ganhando equilíbrio, diminuindo dores, melhorando o sono, ressignificando o envelhecimento. A diferença entre quem definha e quem prospera está nas escolhas diárias, simples, naturais, repetidas. A verdadeira liberdade é viver com independência, não depender para levantar da cama, não depender para tomar banho, não depender para caminhar até o mercado, ou atravessar a rua, ou fazer suas próprias escolhas. Esse é o verdadeiro remédio, a verdadeira juventude, a verdadeira cura. Ela não está num comprimido, ela está no ritual que você constrói todos os dias. E quanto mais cedo você começa, mais tempo você ganha. Você tem escolha, e sua escolha começa hoje, agora.